Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandio. E eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Furado PC. E hoje nós vamos falar de discurso da histeria e discurso da ciência. Então segue, roda a vinheta aí. Olha, vou dizer para vocês um negócio. Juliana deu recomendação no último episódio para eu não atuar hoje, mas eu estou saindo da análise, vindo direto para cá. Então, não. E hoje a gente vai falar do discurso da Ó, entrada. Né? E Camila, hoje é o seu dia, se jogue. É uma grande progressão da semana passada, né? Saindo aí do discurso do mestre, né? A progressão do discurso do mestre é o discurso da histeria, né? O movimento do um quarto disso. uhum, Estou falando besteira? É um quarto mesmo? Estou falando besteira. é um quarto. É isso. Da outra vez eu fui explicar o negócio do capitalismo, eu me enrolei tanto que agora eu estou nervoso, não sei mais o que falar. Mas a gente é bom de matemática, né? A gente é ótimo. A gente fala umas coisas certinho na Vídeo matemática. Camila 360 graus. Ah, Falando Você sobre gostou, atuar. né? Você gostou, né, Fernanda? Gostou, tá certo. Mas olha só como é que é engraçado, né? O Luiz estava falando que é uma progressão do discurso do mestre, né? Que é um quarto. E aí, o quarto, geralmente, é o lugar que a gente faz amor, né? E o discurso da histérica, quando a pessoa entra no discurso da histérica, é quando ela entra em transferência e vai para o divã, que é leito de fazer amor. Entenderam agora a minha associação? Olha! É porque é importante, né, que independente da estrutura do sujeito, que ele estericize, que ele entre nesse discurso para que a análise propriamente dita, né, inicie, que saia das entrevistas preliminares e comece aí um processo de análise, né? É interessante, porque o discurso do mestre é o discurso do inconsciente, né? Uhum. E aí tem essa virada. E também é importante dizer, né, que o discurso histérico não tem a ver com a estrutura histérica. E que a histérica não muda de estrutura quando muda de discurso, né? E Mas nem o obsessivo, tá, gente? dá uma estericizada, é uma boa pro obsessivo, hein? É uma coisa interessante. Até Dá porque uma Freud mexida. fala que a base de toda neurose é uma base histérica. Sim. Para além disso que a gente fica tomando enquanto obsessivo. Eu gosto muito da fala da Elizabeth Miranda, que é não adjetifiquem as pessoas. O neurótico, psicótico, obsessivo. Ouçam esses sujeitos. E eu acho que isso faz toda uma diferença, né? Partindo do princípio de que o discurso é uma estrutura que não tem palavras, tem lugares, e que isso vai se colocando ali, né? Nisso que é o lugar onde a gente ouve esse sujeito. Acho que tem essa sutileza, para a gente não achar que o discurso histérico, como a Ju falou, é inerente somente à histeria. Não, não é sobre isso. A gente está falando sobre lugares, sobre posições e de como isso se coloca na fala de um sujeito. Enquanto se dirigia ao mestre em busca do saber, né, da extração de um saber, né, de um S2, né? O povo gosta de uma fixação num lugar, né, de não deslizar de jeito nenhum, porque, aliás, até, não sei se influenciados pelo discurso da academia, né, da faculdade, né, os estudantes ficam nisso mesmo, né? O meu discurso é um discurso do obsessivo, o meu discurso é um discurso da histérica, né? Você, quando fala, você parece tanto um psicótico, né? Aí a pessoa, sei lá, pesou no dedo do outro. Que maldade, você é um perverso. Umas coisas... Ai, que tristeza. Tem um apego à estrutura, mas não no sentido da estrutura onde a gente faz um diagnóstico baseando-se na direção do tratamento, mas num apego no sentido oposto, né? Nessa coisa que é
você é histérico, então toma aí, esse é o seu problema. Não quero saber disso. Nossa, você é o psicótico, né? Então, assim, disso que faz uma certa cisão, talvez. O que importa, na verdade, é escutar, como você bem falou, é escutar o sujeito. A gente só precisa desse diagnóstico para saber qual a direção do tratamento, como manejar, né, a fala desse sujeito. Porque fora isso, não tem importância nenhuma. Se ele é psicótico, se ele é neurótico, se ele é, né, histérico, enfim, não tem importância. Isso toca numa coisa, a psicanálise ela está sujeita também a dar meio ruim às vezes. Porque eu acho que dá muito ruim esses diagnósticos psicanalíticos, que é uma coisa assim de continuação da psiquiatria, né? Pega o diagnóstico da psicanálise para fazer o que a psiquiatria faz. Não é esse o intuito da psicanálise, né? A gente não diagnostica para botar o sujeito em caixinha e dizer... Pronto, tá etiquetado. Agora vai ficar assim, tá? É assim. Tá ótimo, não precisa mudar, porque a gente já descobriu o que você é. Então agora você cola aí e fica bem assim. Não é sobre isso. Por isso que a gente está dizendo que quando o sujeito começa uma análise, ele estericiza. O que é estericizar? O que é entrar no discurso da histérica? É justamente perguntar, demandar para que esse outro construa um saber, né? Não é nem só se colocar numa posição que você vai furar o outro para que ele queira saber, mas que ele queira também construir um saber. Então, o discurso da histérica é esse discurso que coloca o sujeito para andar, né? E que tem um furo que está ali presente, que faz a coisa continuar girando. Isso é muito interessante quando a gente fala do discurso da ciência, porque o discurso da ciência, ele desliza. A gente pode falar, por exemplo, como Lacan falou no seminário 17, do discurso da ciência pelo discurso do mestre. E aí a gente se aproxima de uma ciência assim mais filosofia clássica, né? Uma ciência que gira em torno de dar um poder para o mestre, que está ali passando um saber para as pessoas e quer continuar ali nesse lugar, né, de idolatrado, daquele que tem um poder. A gente pode pensar... Sim, isso é perigoso, né? A galera, por exemplo, defende fielmente defendia, pelo menos a cloroquina, por exemplo, né? Que não aceita o furo de que deu ruim na pesquisa dele, entendeu? Eu escutei cientistas falando isso. Bom cientista é o que aceita que a pesquisa contínua, né? Furado, então, né? Esse é o ponto, né? Porque aí a gente vai vendo o que é possível com o discurso da ciência. Tem esse discurso do mestre, pode ser também um discurso do universitário, que seria, né, bancar um saber ali em nome de um saber que todo mundo tem que ter o mesmo saber, então também não pode sair muito da casinha, né? E tem o discurso da ciência, que vamos dizer assim, são onde estão os bons cientistas, são os cientistas que estão no discurso da ciência pela via da histeria, pela via do discurso histérico. Porque são esses que não buscam explicar tudo desmedidamente, porque tem que saber tudo e tem que bancar que sabe tudo, né? Mas que busca saber, sabendo que não vai saber, né? Uhum. Mas, assim, a histérica é essa, né? Que ela demanda para o mestre um saber para depois desvalidar. Então, é botar em movimento, e só pode estar em movimento aquilo que tem um furo, né? Porque a gente vê, por exemplo, muitas coisas assim, que eu acho que fala até muito do nosso país, da nossa cultura. Eu acho que tem uma coisa muito assim Bom, tem os mestres que sabem, né? Os mestres da academia, os mestres psicanalistas que têm um conhecimento e tal. E aí tem aqueles que estão chegando, que é bom não perguntar muito para o mestre, não, porque o mestre fica estressado, irritadíssimo. Se você discordar, então, dá um pouco ruim, né? Então é interessante pensar em nome de que está esse discurso da ciência, né? Como é que está gerando esse discurso da ciência? Porque tem gente que estudou uma vez, fez uma pesquisa e vai passar o resto da vida com aquele saber, como se fosse um saber atemporal, né? Numa clínica que o sujeito está mudando o tempo inteiro. Então, o que é isso?
Mas tem uma Isso, coisa Lucas. interessante. Eu fiz uma imagem enquanto você estava falando com relação a essa questão do movimento do discurso histérico. Que foi uma imagem que me levou, gente, ao Domingão do Faustão, quando tinha uma série de provas que as pessoas têm que fazer. Na verdade, é uma brincadeira de criança, que é quando tinha... Olimpíadas do Faustão. Olimpíadas do Faustão. É tipo isso, mas que era algo em que a pessoa ficava assim com a cabeça, sabe, fincada, rodando em torno de um mesmo lugar. Vamos lá, baixinha. Brasil torcendo para você afundar. E aí eu fiquei... Não, me veio essa imagem quando você falou, mas aí me veio essa questão que é que a histérica, ela não fica somente... Também fica, mas ela para antes... Para lá. Por quê? Né? O que isso tem a ver com o quê? Fica girando para ela, mas para o outro ela bota o outro em movimento. Essa que é a questão. Quem nunca se molhou, que tropece na primeira pedra. A minha questão era isso que faz você sair desse discurso que faz todo mundo ser mais do mesmo, que roda em torno do mais do mesmo, e tem um que levanta e diz assim, epa, pera lá, mais, e põe uma vírgula. Eu acho que isso conversa muito com o discurso da histeria. Se a gente for pensar, por exemplo, e aí foi lá longe, gente, quando Já foi a no Faustão. diz assim, antes um pouco, diz assim, para lá, Freud, deixa eu falar, entende? Acho que tem uma marca aí nesse discurso da histeria em que fala de algo com relação a essas posições. Eu gosto sempre de marcar isso nos discursos, né? Que tem uma certa posição nisso, nesse jogo que o discurso mostra. Vocês estavam falando, me veio à cabeça duas coisas. Primeiro, quando a Juliana estava falando, a imagem que me veio à cabeça foi do jogo Resta 1. No Resta 1, você precisa ter um furo, né, para as peças se movimentarem. Aí, né? E no final da análise, o que sobra é um resto, né? Então, me veio logo esse jogo Resta 1 na cabeça. E enquanto você estava falando, Fernanda, o que acontece, né? Que a histérica para de rodar atrás do rabo. Eu entendo bem disso. Eu vou dizer para vocês que quando ela fica tonta, né? O corpo vem assim, deixa ela tonta, e ela fala, peraí, tem que parar. Termino girando, mas esse giro meu eu gosto de evoluir, de dançar no meio, sabe? E é um giro. Mas brincadeiras à parte, isso se a gente for pensar nas neuroses, né? Sim, mas isso me lembrou, assim, recentemente eu estava atendendo um paciente que não é um caso de histeria, mas que ele estava nesse processo, né, de repetir, e ele estava incomodado, né? Chegou um momento que ele falou, nossa, eu estou repetindo tanto isso, toda sessão eu falo sobre isso. Né? E aí ele falou, mas por que eu estou falando tanto sobre isso? Né? Aí vem o que acontece, perguntando, né? O que acontece, quando que isso acontece de se perguntar, né? Mas por que eu estou falando tanto sobre isso? O que isso tem a ver? Por que eu estou tão incomodado com isso? Então, assim, ele repetiu, ficou ali rodando, até que o momento, para ele, aquilo foi demais. Isso a gente sabe muito bem que acontece várias vezes na análise, isso já aconteceu em vários momentos da minha análise, inclusive, que aí você fala, peraí, e daí você começa a se perguntar, né? Então, causa ali, alguma coisa furou, alguma coisa barrou, né? Esse ficar rodando aí atrás do mesmo do rabo que nem cachorro, né? E essa fala histérica é tão, digo isso num bom sentido, tão sedutora, né? Porque eu vejo muitos obsessivos na clínica ficarem maravilhados porque viram em algum momento do seu cotidiano
alguém se levantar e dizer o que pensa em algum determinado momento e tal, e fica uma coisa, uma inveja, sabe? Como é que pode, né? E isso cria um enigma, sabe? O que eu preciso fazer para fazer isso alguma vez na minha vida? Eu vejo muito. Essa A é grama muito. do vizinho é sempre mais verde, né, Luiz? Mas assim, a gente sofre pra caramba Claro. também. Não é tão fácil assim, não. Questionar as suas próprias perguntas, isso não é para qualquer um. Não. Porque isso é preciso uma incidência de algo que te faça, será mesmo? Eita, será que 1 mais 1 é igual a 2? E isso de tu titubear, né, frente a isso que antes parecia uma verdade e que depois aparece como uma questão e não qualquer questão, porque é uma questão que você se coloca nela, isso já é de uma outra ordem, né? Sabe o que eu acho muito bonito? Que a cena, né, inconsciente, como o analista vai entrando na cena. Porque várias vezes o sujeito fala um negócio, aí fala, Não que seja tal coisa. aí você fala, mas quem foi que falou que era tal coisa? Sabe? Aí vem Aí, Freud, 1925, e diz assim, texto da negação. mas às vezes tem umas coisas assim, às vezes o sujeito tá falando, aí ele dá uma parada, dá aquela resistência, aí você faz uma pergunta, aí ele fala um negócio, fala, Mas não tem nada a ver com isso, não. mas quem falou que tinha a ver com isso? Mas você me induziu? Né? Então, assim, o analista, esse Chato pra caramba, que fica ali perguntando, cutucando. é muito curioso ver como ele é chamado para fazer parte dessa cena e colocado ali para o sujeito conseguir ver o que está se repetindo, conseguir ver o que vem incomodando, né? Ele precisa de um outro para poder fazer isso também. Genial essa sua amarração, Ju, porque me veio o próprio nome do que o Freud fala em alemão, né, com relação ao inconsciente, que é anderer Schauplatz. Então, tipo, esse Schau tem algo a ver que passa pelo olhar, entendeu? Tem algo que passa por isso, né? Do dar-se a ver, do ser olhado. Lacan fala bem disso no seminário 1, acho que tem uma lição muito bonita com relação a isso. Sandálias da humildade para Fernanda agora. Bota aí a sandália. As sandálias da humildade. Ela Sabe o que falou eu assim, acho lindo? Que ela fala, né? Aí tá todo mundo, com certeza é. Mas Tchau? Tchau é a minha palavra do cotidiano, eu falo todo dia. Tchau. Mas me veio muito isso, de que não é qualquer palavra, sabe? Que tem uma questão com isso, que é o mostrar-se, do ser visto, isso que não é qualquer lugar, mas é um lugar que passa, né? Por isso que é recortado por esse grande outro, sabe? Enfim, me veio só esse quê, assim, de genialidade da palavra que o próprio Freud utiliza e que a gente trabalha também, né? O próprio Lacan trabalha também. Não sei, assim, me veio muito forte isso, assim, desse lugar do outro, o quão necessário é e o quão isso já está posto desde esse lugar onde, quando há um Platz, que é um lugar, um Schauplatz, que é um lugar e que tem a ver com uma vista, com um ser visto, com um lugar que tem a ver com uma cena, tem um jogo entre eu e outro, sabe? Enfim. Mas esse é um jogo de análise, né? Entre analista e analisando. É isso, né? E aí vocês ficaram falando e eu fiquei pensando o quão importante é realmente o discurso da histeria nesse processo. Porque o sujeito pede que o outro diga algo, construa um saber sobre aquele sintoma, e aí, nesse mesmo momento, ele está supondo ao analista um saber. Né? Claro, então, a transferência ela se dá aí de várias formas, né? E tem aqui é muito importante a suposição de saber, né? E aí tem a questão do amor também, dessa idealização, Muito importante desse não, né? reconhecimento. Fundamental.
ela é condição. Se não tiver, não tem análise, Sim, né? sim. E aí vem a questão do amor, do amor de transferência, né? Essa idealização, essa questão do reconhecimento, que tem a ver com ver e ser visto também, né? Que Agora você me falou. lembrou um negócio que eu apresentei lá no seminário com a Morgana, e aí estava escrevendo no texto do negócio do Fórum de Portugal, eu tô com esse trechinho do Seminário 11 na cabeça, né? Que é quando Lacan usa a metáfora do restaurante chinês para falar do início de uma análise. Ele fala que o sujeito chega pedindo uma análise como um cara chega no restaurante chinês, né, com aquele menu escrito em chinês, que ele não entende nada, né? E aí ele vai pedir a tradução pro analista, mas talvez, nem dando a tradução, o analista consiga falar aquilo que ele quer ouvir, porque talvez os pratos sejam estranhos, porque ele não conhece a culinária chinesa também. Então não adianta só dizer aquilo que está escrito no menu em som alto e bom som, né? Porque não faz sentido aquele som. Também não conheço. O que é isso? E aí ele fala, é nesse momento que o sujeito pergunta, como a gente pergunta aqui no restaurante. Os franceses detestam que a gente faça isso, mas eu faço. Perguntar, o que você me indica comer hoje? Eu adoro que o francês tem uma coisa bem... Alemães também odeiam. Menina, eles têm um negócio muito Põe assim... na conta, dos alemães também. É muito prático, né? Então, aí você pergunta assim, mas o que você me aconselha mais? O frango ou o peixe? Então, senhora, um é frango, outro é peixe, né? Exato. Os franceses são lacanianos, então, assim. Mas, enfim, nesse momento que a gente pergunta, né? Fazendo essa brincadeira aqui, essa analogia para o garçom, o que você me indica? Lá que vai dizer, a gente está perguntando o que eu desejo. Você sabe algo do meu desejo aí? Você sabe o que vai ser bom para mim? Me fala aí. O que eu quero? Você acabou de descrever a minha sessão hoje, né? Juliana deu recomendação no último episódio para eu não atuar hoje, mas eu estou saindo da análise. Que vocês já sabem, mas o povo não sabe. Eu estou iniciando um novo processo de análise com um novo analista e o movimento foi exatamente esse hoje. Exatamente esse. Com relação ao menu, mas o analista nunca vai conseguir dizer, né? O que está exatamente ali no menu, né? Mas ele tem a capacidade de fazer o Alceu Valença, né? Só ele me mandar um tu vens, eu já escuto teus sinais. Tá? Pelo menos uma coisa assim ele já faz, o analista, né? Mas eu acho que veja, porque se a gente cai nessa armadilha também, né? Vamos pegar o exemplo do garçom, né? Vai que ele diz... Pede o frango, que o frango tá saindo mais hoje. E a pessoa fala... Mas sabe o que é? Frango? Comi frango ontem. Nem sei se eu queria mesmo frango. Aí no dia eu pedi frango. Acho que eu vou no peixe mesmo. Né? Assim, é falar para o sujeito desqualificar. Mas a partir do momento que o analista consegue, ao invés de responder, jogar uma pergunta que o sujeito fala assim, nossa, peraí, então talvez eu queira isso, né? Quando ele consegue balançar ali um pouquinho a estrutura que está ali prontinha, que ele não se dá conta que está, mas que está, aí sim a gente tem isso. Não sei se desqualificar. Nesse ponto eu me pergunto, porque eu acho que a grande questão não é sobre uma pergunta que é respondida, porque toda demanda é demanda de amor, a gente já sabe disso. Mas eu acho que tem uma questão que é, se você oferta isso, que é a resposta para o sujeito, e a gente sabe que muitas vezes a gente, enquanto analista, a gente tem uma escuta em que a gente já tem notícias do que está rolando por ali. Mas a gente diz assim, eita, deixa ele se dar conta. Isso primeiro, é uma posição ética, óbvio, né? Enfim. Mas, em segundo lugar, para mim, é algo que deixa esse sujeito ir construindo esse caminho, independente, se nesse exato momento, aí eu vou pegar a sua metáfora de dizer se é frango ou se é carne, não está no momento dele de saber se ele quer frango ou se ele quer carne. Ele está no momento de angústia. Então, assim, independente do que apareça, aparece. Então, assim, não sei se é, não quero. Então, isso é bem perigoso e eu acho que isso pontua muito a ética com a qual a gente trabalha,
que é muito curioso, porque tem vezes que vocês, né, a gente pode aqui falar juntos sobre isso, se vocês têm essa sensação, eu acredito que sim, de que as notícias já estão dadas há tanto tempo, às vezes desde o início, às vezes desde a primeira sessão, o sujeito já chegou lá e já falou, e aí depois vai ficar, e roda, e roda, e roda, e roda, e aí depois de um tempo... Ou desliza. Tem o Isso! que desliza também. É isso, mas depois volta para a mesma questão, sabe? E tá ali, e a gente poderia ter respondido na primeira questão, na primeira sessão. Nesse caso, responder é calar, porque não dá um espaço para o sujeito elaborar. Então, é Sim. calar o sujeito, né? É tirar dele a possibilidade de fazer algo com isso e elaborar alguma coisa em cima disso, né? Se ver, enfim, aquilo que é dado como pronto é aquilo que você não se pergunta sobre, você só pega e vai embora. Então, é calar o sujeito. Sim, sim, e é daí que eu parto desse lugar, que é se esse sujeito chega e ele tem uma questão, e que é uma questão, e que eu acho que é interessante, porque daí a gente volta de novo né, na questão dos discursos, que é até que ponto age aí esse discurso analítico para que esse sujeito se pergunte, realmente faça uma questão que saia desse jogo que eu falei anteriormente do Domingão do Faustão, gente, socorro. Mas que saia disso que roda no entorno de si mesmo, disso que faça questão para esse sujeito, mas que ele possa se perguntar por si só, não só fique, né? Óbvio que é um motor da transferência, tem algo a ver com esse suposto saber, mas tem algo que gira em torno disso que faz questão para o próprio sujeito, né? Mas sabe, não, tem uma coisa que me deixa muito agoniada e preocupada também. É a coisa do analista que acha que ele tem que ficar o tempo inteiro ausente e o paciente faz tudo, assim. Como se ele não tivesse uma responsabilidade ali nesse lugar que ele ocupa para esse sujeito, né? Porque Lacan diz que a gente tem obrigação de interpretar. É obrigação interpretar. Como você vai interpretar? O que você vai fazer com isso? Bom, aí, né, cada um com o seu... Tem a ver com estilo, tem a ver com várias coisas. Mas, assim, eu acho que tem um certo clichê perigoso de pessoas que fazem os chamados robôs analíticos, né? Que é meio assim, como é que um analista tem que ser? Não fala nada, deixa o sujeito lá falar. Não é disso que se trata. Em alguns momentos você precisa falar assim, você precisa posicionar algumas coisas. Em alguns momentos o silêncio é importante. Mas, assim, é preciso que esse analista entenda que ele tem um papel ali importante e que se ausentar desse papel e deixar o sujeito, né, só ficar fazendo um processo de catarse ali, falar, não é análise também. Ficar à vontade sem consciência, você perde muito time, né? E aí você, como diria a Marilena, você papou mosca, né? Você comeu mosca aí na escuta, né? Nem toda fala desenfreada, analisando, é uma associação livre. Uhum. A gente precisa marcar isso também, né? Vocês estavam falando, me lembrou um caso, nossa, eu atendi esse caso na época da SPA ainda. Quantos anos isso? Mas é um caso que me marcou muito, é um caso que eu tenho vontade de escrever, publicar. Foi o meu primeiro caso no SPA. E aí ela tinha várias questões e em um dado momento ela traz assim que ela namorava com um, mas gostava de outro, né? E aí esse um que ela estava namorando porque dizia que ele era muito apaixonado por ela e que era melhor para apresentar para a mãe. E tudo que ela pedia, ela não podia falar que ele estava com vontade de comer o chocolate X que ele dava, quando se encontravam de novo. Tudo que ela falava que ela queria, ele dava. E aí ela chega, e aí ela fala isso com angústia, sabe, na sessão, falando, tipo assim, ele me dá tudo, mas não é isso que eu quero. Tipo assim, não me dá respostas, porque você não, nem eu sei o que eu quero.
E era uma insatisfação, assim, de outra ordem. Claro que tem a ver com a história dela, tem a ver com... Mas é disso, né? Não deu o que eu peço, porque nem eu sei o que eu quero. Então, como que o analista vai saber? Mas tem uma coisa que eu queria voltar lá atrás na tua fala, Cami, que é com relação à associação livre. Eu acho que que aí a gente vai, né, pelo menos eu quero fazer essa pontuação no intuito de dizer assim, olha, temos aqui algumas sutilezas onde a gente entende que isso é uma psicanálise e isso é um movimento terapêutico de N terapias e que fazem efeito. Que é, uma coisa é isso do associar livremente e no qual a gente trabalha e no qual a gente sabe, né, de acordo com o manejo da transferência, trabalhar isso. E outra coisa é com a movimentação de significantes, né, que apazigua de alguma maneira a angústia. Então, assim, tem aí um certo efeito terapêutico disso que é a fala, mas tem um outro vetor que é o qual nós, psicanalistas, trabalhamos, né? No qual Lacan deixa claro isso, né? Em muitos textos, não vou citar nenhum agora, por motivos são vários. Mas, bem, ele deixa muito claro isso. Vou pegar a proposição, se não estou errada, quando ele diz que o efeito terapêutico não é a prioridade da psicanálise. Isso vem quase que por tabela. E isso vem por tabela pelo próprio fato de que o sujeito, ele movimenta esses significantes ao passo de que ele fala. Porque falar tem esse efeito. Mas não é qualquer fala que um psicanalista está ouvindo. Sabe que essa sua fala me fez pensar no seguinte: a psicanálise é um discurso, aí É vou louca. trazer um pouco para o tema, tá? Para a gente não ficar aqui também deslizando demais. Mas, assim, uma questão que eu vou levantar é a questão da psicanálise e da ciência, né? Que eu, há alguns dias, sei lá, quando eu tinha postado um texto no Instagram que eu coloquei, né? A psicanálise é não toda científica. Pensando nessa relação. Mas aí, você está falando isso, e eu me lembro, assim, de uma fala do livro do Bruce Fink, que ele vai falar sobre essa relação da ciência e da psicanálise. Ele chama o passe da cientificidade da psicanálise, que é bem interessante. E aí ele coloca em um momento, né, por que a psicanálise não é ciência, não é toda ciência? Porque a psicanálise é um discurso que está ali fazendo circular a falta de uma forma diferente, mas que dá para ela aparatos teóricos para ela poder falar sobre o discurso da ciência, e, ao mesmo tempo, é uma ética que leva em conta uma questão chamada gozo. É isso que a gente não consegue universalizar, né? É isso que é particular. E gozo é um negócio que a gente está programado para buscar. E aí, isso implica em ter uma parte que não quer se haver com o longo termo da coisa, mas que quer só gozar mesmo, né? Aqui agora, tá. E nisso, uma terapia, os efeitos terapêuticos, eles não vão mexer com isso, porque assim, você tem um alívio ali que é imediato, né? E que não, tipo assim, esse efeito terapêutico que dá de você pensar, nossa, peraí, agora eu tenho onde me segurar, tá tudo bem. Peguei uma coisa imaginária aqui, tô lidando com isso. Não vou precisar lidar com esse problema por enquanto, porque tem algo segurando. Rapaz, esse negócio de gozo é complicado, viu? Como já dizia Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E para chamar Freud aqui para conversa, no próprio mal-estar da civilização, ele já falava, né? Que diante desse mal-estar que é viver, a gente vai buscar aí umas soluções paliativas, né? Que nem por isso são menos importantes, porque elas funcionam e a gente tá pegando o que tá funcionando mesmo, que viver é difícil pra caramba. Além do mais, quando vai viver no Brasil, né? Até que eu me vejo de novo com a outra falha desse negócio, e aí eu tenho que me haver com uma coisa que não tá legal.
Só que em nenhum momento eu me dou conta de que isso que não tá legal tem a ver com uma certa repetição gozosa minha, né? E que esses prazerezinhos que você vai tendo momentâneos, eles não vão mexer nisso, porque você tá tendo um prazerzinho, você tá gozando ali, tudo certo? Mas que se paga um preço por não mexer nisso. Tem uma coisa disso que tem algo nisso que me faz mal, mas eu me uso de justificativas para continuar repetindo isso que me faz um pouco mal. Mas isso não é o processo de análise, a gente não está o tempo todo jogando na balança o que a gente quer abrir mão, o que, né, o sujeito quer, está disposto a abrir mão. Tem uma barreira onde claramente o sujeito diz, disso eu não quero saber mais não. Deu ruim. Mas isso que toca o gozo está sempre ali, está dito. Desde o início, desde sempre. Tá dito pra gente. É isso vai se depurando. Na nossa escuta, óbvio, mas para o sujeito isso vai se depurando, mas isso fica um pouco claro quando a gente vê isso que é um movimento, eita, o que é isso? Quero saber mais disso. Por que isso? O que se repete? O que para mim, na minha leitura, né? Vamos lá, eu, Fernanda, falando. Na minha leitura, o que modifica isso é algo que tem muito a ver com, apazigou, cheguei aqui sofrendo muito disso, deu apaziguei aqui a um certo nível, mas não consegui compreender direito por que isso aconteceu, por que isso retornou, o que é isso de fato. Isso é um ponto. Outra coisa é, nossa, cheguei na análise, estou fazendo análise. Eita, cheguei aqui porque N coisas, sei lá. Tinha medo de gato. Logo, fiz 1 ano de análise. Não tenho mais medo de gato. Passou. Mas o que você está falando aí, Fê, é que não há garantias de que uma análise aconteça. Óbvio. Onde essa queixa nunca vai saber. Sim. Mas quando se há? Entendeu? É por isso, assim, é por esse motivo que eu falo que o efeito terapêutico não é um pressuposto de uma psicanálise. Ele vem por tabela. E Lacan fala isso claramente. Mas e a gente vê isso na clínica claramente. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Se você tem o efeito terapêutico todo na primeira sessão, você não volta mais. Você fica muito aliviado, você não volta mais. Mas tem sujeitos que precisam, amiga, de um efeito, algumas vezes, terapêutico numa primeira sessão. Não, óbvio que precisa. Óbvio. Mas não é disso que eu tô falando, não. É disso que eu acho que talvez fosse importante a gente fazer essa diferenciação para não ficar aquilo que é, nossa, a psicanálise, né, é tipo, Olha, mas sei aí lá. você está falando de um jeito como se a análise só acontecesse mediante angústia e que o tempo todo o analista tem que estar colocando o sujeito em angústia. Não, para que isso funcione. Não. Eu entendo o que você está falando, eu coloco só uma vírgula nisso tudo, que é não para todas as estruturas, não para todas as pessoas, todos os sujeitos, mas eu acho que existe sim um quantum de angústia que é preciso estar ali presente para que o sujeito funcione. Esse quantum de angústia ele precisa existir no sentido de fazer o sujeito se movimentar. Isso. E não tapar aquele furo, porque o furo em si angustia, mas não é botar o sujeito para sofrer. Eu acho que é essa a colocação, né? Perfeito. É porque, na verdade, todos estamos angustiados. Se você não está, é porque você está fingindo, está tapando com alguma coisa, né? Mas a análise, ela é o tempo inteiro essa medida de dar mais um efeito terapêutico, puxa aqui mais um pouco, dá uma cutucada aqui, não dá agora, segura ali, né? Gente, tem sujeitos que começam a análise, assim, extremamente angustiados, assim, me parece, assim, no meu ponto de vista, chega a ser violento você colocar esse sujeito em mais angústia. Tem vezes que... É isso que eu tô falando, era isso que eu ia falar. Nesse momento você vai botar ele, sabe?
para ele se estabilizar um pouco, ele ia entendendo Chegou em a luto. lógica, porque tem uma certa lógica. Às vezes eu não sei, poucas vezes, né? Vou voltar aqui a frase. Poucas vezes ouço psicanalistas dizendo isso, de que tem uma certa lógica na análise daquilo, né? Desse cálculo desse cálculo que a gente faz, do quanto de angústia ou não, daquilo que a gente ouve, de esperar, guardar esse sujeito, né? Aguardar o tempo dele. Isso você só consegue fazer se você entende o seu próprio tempo enquanto analisante, que já passou por análise, ponto. Vai dar um tempo para surgir ponto. uma questão também, né? Porque, por exemplo, você falou disso, às vezes chega muita angústia, é verdade, claro. Né? Eu tenho recebido muita gente, muitos analistas têm recebido muita gente em luto, né? Por grandes perdas. E luto, assim, não é uma questão posta de análise, né? Ele está ali para falar sobre isso, Inclusive, né? Então a gente está ali, né? Uhum. não, mas inclusive às vezes o paciente chega tão angustiado que você não consegue nem saber do que se trata de fato. Você tem que dar um Claro. contorno para depois ver o que vai rolar ali. Mas acho que isso tem a ver com o tema e tem a ver com essa questão que se tem uma lógica, né? Não é qualquer coisa que se pode fazer e dizer que é psicanálise. Né? Quando eu digo assim, a psicanálise é não toda científica, porque tem uma conversa, um diálogo com a ciência o tempo inteiro. Tem um esforço de trazer para várias esferas do saber diferente e de tentar compreender essa lógica do inconsciente, que é uma lógica muito particular, né? Mas que tem uma lógica. Verdade, porque eu converso muito, Ju, com a Nath, e ela vem desse background de psicologia cognitiva e tal. Ela sempre fala assim, nossa, na psicologia cognitiva, enfim, comportamental, né, que é um desdobramento, tem um certo gráfico, onde a gente precisa analisar ali aquilo que funciona ou não, né? Tem um gráfico que mostra ali uma certa medida. E aquilo que escapa, a gente não quer saber. Porque aquilo não dá resultado. Então, e aí é nessa fala dela que me captura aquilo que a gente trabalha na psicanálise. Mas é aquilo que exatamente escapa a fala, que escapa nos sonhos, nos atos falhos, que a gente quer dizer assim, eita, peraí, tem um certo saber ali, me deixa ouvir, quero ouvir. Né? E até um convite. Vamos ouvir juntos? Eita, o que foi isso que você falou? Então, é desse sujeito, né? Que de alguma maneira a gente fala muito disso, o próprio Lacan fala, né? Que é o sujeito foracluído da ciência que a gente trabalha. Mas é nesse lugar, é com ele que a gente trabalha, né? É que a ciência foraclui o sujeito. Bem lembrado. Isso que Lacan fala é exatamente nesse ponto que a psicanálise não é ciência, né? Porque o que é dizer que a ciência foraclui o sujeito? É dizer que estamos aí diante de uma ciência que tem um todo. E que quando você trabalha o todo mundo, né, tem que ter uma igualdade para estar nesse todo. Quando a gente trabalha a lógica dos conjuntos, existe um universal que né, todo mundo tem que ter tal traço para estar nesse universal. A psicanálise, ela é não toda, ela vai cada um tem um traço diferente, e é isso aí que interessa. Vamos fazer o conjunto do não todo, que não é conjunto. Nesse ponto, é uma lógica completamente inversa dessa lógica que foraclui o sujeito, né? Porque foraclui o sujeito por quê? Porque o tempo inteiro que ele é convocado a fazer parte desse todo, ele descobre que ele não é parte desse todo, né? Aí vem a síndrome do impostor, acho maravilhoso esse nome que o povo traz da clínica, né? Porque a gente sabe que a gente precisa jogar com semblante o tempo inteiro na relação com o outro, e que no fundo, perguntar mais um pouco, a gente está cheio de dúvida, não sabe muito bem nem quem a gente é, que dirá, né?
Mas daí, se a gente entrar nesse drama, a gente vai ter que voltar para outra temporada falando sobre o estranho, sobre isso que está dentro, que está fora, estou, não estou. E Mas tá aí tudo vai ligado. papo até umas horas. Mas a psicanálise fala sobre isso. O estranho de cada um. Esse aí é o furo do sujeito. Agora, eu acho, botando a psicanálise aqui no divã, como a gente gosta de fazer, que nesse ponto, assim, tem algumas coisas que precisamos ficar atentos. Porque quando a gente fala, assim, né, de uma ciência que está no lugar do discurso do mestre, que é a ciência que tem que garantir o poder do mestre, o que acontece quando uma psicanálise, né, uma escola de psicanálise, vira o santuário de alguns mestres psicanalistas que detêm dá o ruim. saber? Dá ruim, dá Sabe ruim. como? O que acontece com esse gozo que se tem de ficar falando lacanês com o povo? Aí o povo fala, não entendi, fala, burro, não leu. E vai né? totalmente contra a escola de Lacan, né? Eu falei em um episódio aí, que é sustentado justamente pelo furo do saber, né? Pelo S de abarrado, né? Então, se a pessoa já está nesse discurso, ela já está fora, né? Você vê como é sensível, né, os quartos de giro, né, o tempo inteiro, né? Sim. Inclusive dentro da análise, dentro do set analítico, né? É muito sensível, né? Você, hora está em um, hora está em outro, né? O tempo todo. Mas esse pessoal que faz isso realmente é complicado, né? Cair no lugar do mestre, se dizendo numa transmissão do ensino de Lacan, por exemplo, Freud mesmo, né? Falando. A gente fica falando Lacan, mas né? Eu vou jogar aqui uma bomba também, assim, uma polêmica, né? Porque isso é algo que eu me questiono muito. Também, qual o lugar do psicanalista quando ele vai para a universidade, para a academia, fazer um mestrado e um doutorado? Por quê? Eu sempre quis, desde a época da graduação, eu queria fazer um mestrado e doutorado. Mas, depois que eu entrei no mestrado, eu comecei a me questionar. Poxa, era isso mesmo que eu queria? Qual era o meu objetivo no início de fazer um mestrado? E agora? Por que eu vou continuar no mestrado? Porque um analista, um psicanalista, quando está fazendo, principalmente se for um mestrado em psicanálise, né? Porque você pode fazer mestrado em várias áreas, é um movimento bem diferente, justamente para você não cair nesse engodo aí do discurso do mestre. Porque olha só quão sedutor ele é. Olha o nome, mestrado, você se torna mestre. Doutorado, você se torna doutor. Né? E a gente sabe que na psicanálise isso é de outra ordem. Sabe? Eu acho importante, fez um giro muito significativo no meu percurso, mas tem que tomar muito cuidado, sabe? E se questionar para não deixar cair a ética da psicanálise. Porque, veja, se uma escola ela trabalha em torno da pergunta o que é um analista, e isso é uma leitura que eu retiro do livro do Quiné, que eu acho que é um livro muito rico para a gente pensar a escola. Se uma escola de psicanálise trabalha em torno dessa pergunta, o que é um analista, daí a gente tem uma certa postura ética. E política, óbvio, porque isso já dá notícias. Mas se a gente trabalha numa outra ética, que é as provas do que já sabemos ser um analista, daí a gente está no outro lugar. É isso que é interessante, porque quando a gente vai trabalhar o discurso, o Luiz estava dando essa ênfase na coisa do giro. É importante ter essa ideia de que o discurso é movimento e de que, é uma coisa que eu sempre repito, o lugar do analista não é um lugar confortável, não é um lugar natural. Né? Então, se você não tiver vigilante e ciente, comprometido com a ética disso, e se perguntar e ficar atento, você sai e entra em outras lógicas que podem ser horrorosas. Né? Então, é um movimento que está o tempo inteiro acontecendo e eu tenho muito medo de analistas acomodados, porque não é uma posição para ser acomodado, a gente tem que ficar alerta ali. A gente está sempre incomodado, não tem nenhum lugar confortável para o analista, né? Falando isso.
A Camila falou do mestrado, a gente também não fica confortável no mestrado, a gente está ali, parece infiltrado, né? Analista fica Vou infiltrado. contar um segredo, não façam doutorado. Mas para lá, gente, para lá, assim, ninguém nunca, não é, assim, acredite, como é que era o meme? Tipo, é verdade esse bilhete. Não, é difícil ser analista, poxa, é difícil, e a gente opta por ser analista porque em determinado ponto da nossa análise a gente se dá conta de algo aparece, algo novo É porque a gente é surge. masoquista. Não, calma. Calma lá. Algo novo. Polêmica. Polêmica, Cami. Algo novo. Então, assim, o que eu quero falar nisso que você fala, né? Que o Luiz fala e que a Ju fala também desses giros, que é importante de dizer que mesmo quando nós estamos na posição de analista, isso também gira. O que não parece, assim, não é todo analista que está o tempo todo ali, pleno, sentado no discurso do analista, não responde nada. como se nada estivesse acontecendo. Isso é um jogo em que fica claro no texto da direção do tratamento do Lacan, onde ele diz isso, a gente precisa brincar com isso que são as posições do discurso, e a gente precisa brincar com isso que é, inclusive, aí eu voltei lá para o início da nossa conversa, com a estrutura do sujeito, para a gente saber até que ponto a gente vai, até que ponto não vai, né? Como se joga esse jogo, como é possível manejar ou não. Mas isso é uma aprendizagem que eu vou sempre frisar, que é importante de aprender quando se passa numa análise. Para além do estudo teórico, é importante viver isso numa análise. Você falou uma coisa agora, eu já tinha pensado isso no começo da nossa conversa e acabou esvaziando na minha cabeça e agora voltou. De que o analista ele tem que estar gerando nessas posições também, né? Em alguns momentos, eu acho que fica impossível você sustentar o discurso do analista o tempo todo, né? Às vezes, você entra no discurso da histérica, sim, e é nesse momento que você vai procurar, vai falar na sua análise sobre o que te incomodou no caso, né? Vai procurar a supervisão, sabe? Porque é muito fácil. É como se fosse saber brincar entre as posições dos discursos. Sim, E isso que é saber brincar, dar notícias disso que é ser psicanalista. Exatamente. Porque senão você fica ali preso em uma única posição, achando que aquilo é psicanálise. E eu acho que isso é até uma obrigação ética, sabe, Fernanda, de você se dar conta disso. Porque, assim, eu tenho ouvido algumas coisas do gênero de pessoas que estão iniciando agora, que estão atendendo, começando a atender, muitos advindos, né, da faculdade de psicologia, e que é uma grande dificuldade você abrir mão da psicologia e se autorizar psicanalista, enfim, isso é um outro papo, né, de que como que pode os analistas virem falar só dos sucessos, né? Como é que pode? Será que é tão fácil assim? Porque as pessoas não acham tão fácil, que as pessoas têm dificuldade. Gente, é difícil mesmo, é por isso que a gente precisa levar para a nossa análise, é por isso que a gente precisa procurar a supervisão, né? Não é porque a gente faz semblante de objeto lá que está tudo pleno, não. Isso faz parte da ética, da nossa ética, e acho que pessoal, inclusive, sabe? De saber até onde a sua mão alcança, saber o que te toca e tentar resolver. Né? Eu tenho uma paciente que ela está nesse processo de formação e ela começou a atender e ela está se deparando com alguns assuntos na clínica que dizem respeito muito com ela, sabe? E ela fala, eu vou ter que desistir de atender? Ela já desistiu encaminhou alguns pacientes. Aí eu falei para ela, por que ao invés de desistir, a gente não fala mais sobre isso aqui, antes de você desistir? Porque senão você vai desistir sempre se você não resolver a sua questão. O que está te tocando? Vamos falar em análise, não é só supervisão que diz respeito ao caso, sabe? A sua análise é muito importante. E eu inclusive, já escutei de pessoas falando assim, eu estou sem dinheiro, eu vou parar minha análise para poder continuar na supervisão. Eu falo, não. Continue a sua análise.
pare momentaneamente de supervisão, mas continue a sua análise. Que a sua análise é a real supervisão, sabe? Mas o lugar do supervisor, eu vejo, né, como um lugar muito, muito diferente, porque ele tem que autorizar o sujeito a se escutar também. Aquele recorte que ele recebe é muito recortado, né? Assim, o que ele tem acesso daquele paciente que você leva na supervisão fala muito mais do que você recortou daquele paciente do que do paciente de fato. Então, é uma posição delicada. E se há algum problema ali, é realmente melhor trabalhar em análise, porque aí tem a ver com o recorte que você está fazendo, que você já está passando para o supervisor com esse recorte, sabe? Todo um movimento ali. A sua escuta já fica segmentada, né? Tem uma engenharia ali, né, do inconsciente rolando, tem todo um processo. Mas eu acho importante, me lembrou, assim, essa conversa, me lembrou um vídeo do YouTube que eu vi do Christian Dunker falando sobre os efeitos ruins da análise, né? Assim, os possíveis efeitos de uma análise que vai muito mal, sabe assim? O que pode dar muito errado numa análise? Uma das coisas, né, é muito interessante a discussão, inclusive, né? E a gente fala pouco sobre isso, porque será, né? Psicanalistas, vamos falar sobre isso. Mas, assim, achei muito interessante ele fazer o seguinte recorte de falar sobre o empoderamento do analista. E ele falou assim, tem uma coisa que é uma questão da psicanálise, não da psicanálise em geral, mas da psicanálise lacaniana, sobretudo, que é esse empoderamento do analista, de dizer assim, o analista se autoriza por si mesmo, o analista tá ali, pode fazer ato, faz o que quiser, é o que vier na cabeça. Tem um negócio meio assim que pode dar muito errado, porque, e é importante falar isso, assim, claro que o analista precisa, né, trabalhar essa segurança de fazer com a escuta dele, mas não é bagunça psicanálise, sabe? Não é? Eu gosto da palavra que o Quiné usa no livro dele, que é auto-autorização. Que ele faz um mix disso, e que eu acho, assim, genial. E inclusive, é uma questão de uma das cartelizantes do meu cartel da Escola de Lacan, que eu acho genial, assim. O que de fato é autorização? Né? Assim, o que é você se autorizar enquanto um psicanalista lacaniano, né? Sentei lá no meu divã, sentei, né? Porque deitar a gente vai precisar de um tempo. Sentei lá no meu divã e, bom, é tudo bem. Já resolvi minhas questões em 1 ano, 2. Não, né? Tem uma frase que eu acho maravilhosa que agora me falta dizer, de fato, me parece que é do Lacan, que é preciso tempo para fazer marca. Então, não é uma coisa de uma outra lógica, de qualquer lógica, entendeu? Assim, a gente não trabalha com algo que é do é complexo falar isso, do palpável, no sentido cronológico, e do sentido daquilo que dá resultados imediatos, né? Mas a gente trabalha com um sentido lógico da coisa, mas que é louco, porque isso também toca no sentido cronológico. O tempo todo é algo que eles se misturam e volta, e mistura, e volta, e mistura, e volta. Mas eles estão juntos. É diferente, por exemplo, se a gente pensasse numa terapia, sei lá, cognitiva, onde você chega lá e diz assim, ó, eu tenho, sei lá, medo de subir no elevador e você resolve isso em 10 semanas, ponto. A gente não está preocupado em resolver uma questão em 10 semanas. A gente está preocupado em saber, tá bom, tá com medo de, sei lá, escada, elevador, o que quer que seja. E eu acho que é essa pergunta que mostra a nossa posição enquanto analistas, sabe? Viajei. Tchau, gente. A gente não traz a pessoa amada em 7 dias, né? Poxa, mas também eu vou te falar uma coisa, se a gente trouxer essa pessoa amada em 7 dias e a pessoa faz 20 anos de análise, tem uma coisa muito errada.
Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Não é legal. Mas olha Não é só, para vocês que estão aí ouvindo essa loucura, esse deslizamento, essa associação que a gente loucura que é amada. se você acha que a gente parou de falar dos discursos da histeria, não. É justamente um exemplo prático do que o discurso da histeria faz, né? Que é a gente questionar, a gente furar, a gente pensar, e por aí vai. Vocês estão vendo tudo que eu queria que o discurso na ciência tivesse. Toda essa angústia aqui que rolou, entendeu? Estamos angustiados falando aqui. Mas é isso que a gente, enquanto psicanalista, segue apostando. E segue dizendo assim, não, vamos furar esse negócio aí, esse discurso não tá legal. Vamos fazer papo furado, porque todo papo, como já dizia que né? Adorei. Todo papo é furado. Então, vamos embora, vamos seguir. Inclusive o discurso do analista, inclusive a psicanálise. Né? Gente, vocês vão acabar com o tema da semana que vem. Deixa o discurso do analista para depois, porque a gente vai ficar sem ter o que falar na gravação. Volta 3 pontos atrás. Então é isso, minha gente, né? Juliana veio de novo botar ordem na casa. Então é isso, galera. O papo de hoje foi super interessante e espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem, enfim, continuar seguindo a gente, vai lá no Instagram, curte a gente aqui no Spotify, no YouTube, Twitter. Não deixa de comentar pra gente o que vocês estão achando do papo, porque isso pra gente é importante. E isso ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Então, se vocês gostaram, deixa o joinha e avalia a gente no Spotify também, porque é importante pra gente. E a gente vai se ver no próximo papo, falando sobre discursos. Ih, vai dar pano pra manga, viu? Então, volta, espera. A gente ainda tem bastante coisa para falar, tá bom? Tchau, tchau.